O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar a doação de empresas a partidos e campanhas eleitorais. Depois de segurar o processo por 1 ano e 5 meses, com um pedido de vista, o ministro Gilmar Mendes considerou legais as doações. Mas esse não é o entendimento da maioria dos ministros. A ação que corre no Supremo foi iniciada pela Ordem dos Advogados do Brasil e pede o fim da doação de empresas. Antes do julgamento ser suspenso em abril do ano passado, 6 dos 11 ministros já haviam se manifestado contra a doação de empresas para campanhas. O ministro Gilmar Mendes lembrou que a Constituição ainda não trata da questão, proíbe apenas doações de governos ou organizações estrangeiras. O ministro fez referência à eleição de 89, quando a doação de empresas era proibida e foi eleito Fernando Collor, depois acusado por Caixa 2. Citou a presidenta Dilma e disse que o PT é incoerente por defender o financiamento exclusivo. Só funciona a ideia do financiamento público com lista fechada. Do contrário, é uma gafe tremenda. Porque em lista fechada, apresenta-se o partido como candidato e vota-se naquela lista. É isso que se queria nesta DIN. E envolveu-se o Supremo nesta trama, nesta conspirata. O último painel do seminário, vou ler, foi dedicado ao tema do financiamento público de campanhas. Falaram o deputado federal José Eduardo Cardoso, o jurista Alexandre Cruel Jobim e o professor Lúcio Renaud. A Ordem dos Advogados apoia, em linha de princípio, o financiamento exclusivamente público de campanhas. Tal sistema pressupõe necessariamente a adoção combinada de escrutínio por lista pré-ordenada, tanto pela necessidade, estou lendo o relatório, está nessa. Você depois teve até a oportunidade de discutir isso em audiência pública. Tanto pela necessidade de se reduzir drasticamente o custo das campanhas, como para evitar que recursos do erário financiem uma disputa mercadológica entre candidatos do mesmo partido. A posição da ordem baseia-se nos seguintes fundamentos. Estou lendo. A conjugação das campanhas milionárias e financiamento privado tem produzido resultados desastrosos para a autenticidade do processo eleitoral e para a transparência das relações entre o poder público e os agentes econômicos. Embora interligados em cada um desses problemas, justifica um comentário específico. Em primeiro lugar, as campanhas assumiram um custo proibitivo, afastando da política os candidatos que não disponham de recursos necessários. O financiamento exclusivamente público, combinado com a lista pré-ordenada, reduziria os custos e produziria um novo equilíbrio na disputa eleitoral, além de favorecer a disputa ideológica. Estou grifando. O financiamento exclusivamente público, portanto, o mote desta ação era conseguir no Supremo o financiamento público. Fazer com que depois no Congresso aprovasse a lista, porque não se conseguiu fazer com que nós reescrevêssemos a Constituição. Esse é o risco, ministro Fux. A questão é muito séria para o papel da Corte enquanto jurisdição constitucional. O que se pretendeu fazer? O financiamento exclusivamente público, combinado com lista pré-ordenada, reduziria os custos e produziria um novo equilíbrio na disputa eleitoral, além de favorecer a disputa ideológica. Sem querer fazer troça, não sei como que isso favoreceria a disputa ideológica, talvez entre as facções A, B e C do mesmo partido. Em segundo lugar, a influência dos agentes econômicos na arena parlamentar seria reduzida, afastando-se o risco de que as doações de campanha venham a se converter em favorecimentos indevidos por parte do poder público. Ato contínuo, o conselheiro Cláudio Pereira de Souza Neto, presente, e o procurador da República, Daniel Sarmento, apresentaram representação. Curioso. Não estou inventando nada, estou contando aos senhores a história como ela ocorreu. Ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados, solicitando o ajuizamento, ministra Carmen. Certamente não era no seu tempo como conselheira.
da ação direta em face dos dispositivos da lei. Se isso não for uma conspirata, eu não sei qual é o nome que se pode dar a isso. Isso é grave, muito grave. Esta ação é muito séria. Por que ela não foi proposta pelo próprio partido? Porque o partido que mais leva vantagem em razão da mais-valia e dos métodos utilizados para captar recursos das empresas privadas, agora, como Madre Teresa de Calcutá, defende o encerramento das doações das empresas privadas. Eu quase que me emociono, quase que vou às lágrimas. Mas realmente vou ter que conter as lágrimas, porque é uma conversão que certamente merece algum tipo de canonização. Será que nos tomam por idiotas? Será? Essa conversão. O partido consegue captar recursos na faixa dos bilhões de reais, continuamente tendo como base os contratos de uma empresa estatal do tamanho da Petrobras. E nós só estamos falando da Petrobras. E passa a ser o defensor, coloca no plano de direitos humanos, defende bravamente o julgamento da inconstitucionalidade da doação das empresas privadas. Eu fico emocionado, sabe? Eu realmente me toca o coração. Esse partido também, temos que reconhecer, é um partido de vanguarda, procurador-geral, porque instalou o financiamento público de campanha antes de sua aprovação. Claro, recursos de estatais diretamente para o partido. O esquema se afigura como um verdadeiro método de governo. Um método de governar. De um lado, recursos do Estado fluiriam para as forças políticas, de outro, financiariam a atividade político-partidária e de campanhas eleitorais. A corrupção de agentes públicos, a manutenção da base partidária fisiológica, a compra de apoio de imprensa e de movimentos sociais e, claro, que ninguém é de ferro, os luxos dos atores envolvidos, casas, iates, apartamentos, reformas de apartamentos de namoradas, amantes, mãe e tudo mais. Ou seja, cuidava-se de um método criminoso de governança que visava a perpetuação de um partido no poder por meio, e aí é relevante a discussão sobre a estação, ministro Fux, do asfixiamento da oposição. Essa é a questão-chave nesse debate e que não veio à tona até então. Por quê, ministra Carmen? Se nós pudéssemos dizer e não tivesse havido o episódio do Lava Jato, que agora o financiamento só poderia ser público ou só de pessoas físicas, nós estaríamos decretando a falência de qualquer sistema de oposição. Por quê? Porque o partido da situação não precisa de dinheiro. Presidente, o Brasil é um país surpreendente. Entre a concepção desta ação e o início do julgamento, houve muitas mudanças, inclusive no cenário político. Entre o início do julgamento e a data de hoje, mudanças radicais. Eu me regozijo pelo fato de ter pedido vista, ministra Rosa, porque hoje nós sabemos muito mais do que ontem. Basta ver as revelações, e veja, nós não estamos sequer na posição do ministro Teori, mas as revelações que vêm pela mídia dessa operação Lava Jato, que dá a dimensão da corrupção do aparato estatal brasileiro. E é preciso entender isto. E, claro, isto tem parte a ver só com o financiamento do sistema político-eleitoral. Na verdade, tudo está a indicar
um modo de governança em relação a só uma empresa, a empresa maior, era a maior empresa do Brasil, a Petrobras. E as revelações são chocantes quando se diz que 3% deveria ser vertido para o partido político. Permanentemente, de cada contrato da Petrobras, ministro Fux. Isso nada tem a ver com campanha eleitoral, tem a ver com o sistema político em geral, com um modo de administrar. Mas eu passo aí. O ministro Celso de Mello, do alto dos seus 44 anos de serviços relevantes prestados ao país, qualificou o esquema apelidado de mensalão como a grande vergonha da nossa história política, na Ação Penal 470. Hoje, nós vimos quão modesto foi o mensalão, orçado em 170 milhões. Não corresponde sequer a esse valor, essa nova moeda, nessa nova unidade monetária chamada de barusco. Um barusco, 100 milhões de dólares, já são 360 milhões. Que não era para finalidade partidária, era para apropriação. Um subgerente da Petrobras guardou para si. Ou seja, lá para quê? Para distribuir 100 milhões de dólares. Veja, muito mais do que o mensalão. Se nós formos rigorosos, daqui a pouco o mensalão terá que ser julgado em juizado de pequenas causas. Essas sábias palavras do nosso decano foram atropeladas pela sucessão de acontecimentos. Como se viu, o mensalão foi rebaixado no rating soberano dos escândalos. O presidente Collor sofreu impeachment, cujas razões assentam-se, em grande parte, em ilícitos relacionados ao financiamento de sua campanha eleitoral. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que revelou boa parte dos escândalos à época, contou com a presidência do deputado Benito Gama e com a vice-presidência do senador Maurício Correia, nosso saudoso colega, e com a relatoria do senador Amir Lando. Boa parte do que constatou à época continua a ocorrer atualmente, certamente com maior sofisticação e capilaridade, conforme nos revela dia após dia a Operação Lava Jato. A CPI do esquema PC, Farias, produziu um relatório cujo capítulo 10, a leitura é recomendável, intitulado Dos fatores que possibilitam esquemas do tipo PC, teve como primeiro item o financiamento das campanhas eleitorais. Ao discorrer sobre as relações escusas que se estabeleceram entre grandes empresas e parte do poder político, o relatório da CPI já mencionava as obras superfaturadas, entre outros fenômenos, que voltam a ser escancarados atualmente por essa chamada Operação Lava Jato. Além disso, o relatório da CPI afirmava com clareza, e considerando a experiência comparada, que a legislação brasileira, ao vedar as doações de pessoas jurídicas aos partidos e campanhas eleitorais, era assaz restritiva. Essa é a conclusão da CPI. E, portanto, irreal. Consignava que o fluxo de recursos de empresas para as campanhas era a realidade em todo o mundo civilizado e que a legislação brasileira beirava o ridículo, uma vez que estava comprovada a saciedade que ela não era capaz de impedir o aporte de recursos de empresas para as campanhas. Isso levava à conclusão de que seria hipocrisia a manutenção da vedação de recursos de empresas nas campanhas eleitorais e que, nesse sentido, o que o país precisava fazer era não apenas regulamentar com rigor o aporte de recursos na campanha, entrada de recursos, mas, sobretudo, impor limites de gastos, saída de recursos. Isso significa que não há como escapar, na prática, de alguma espécie de financiamento misto com recursos públicos e privados de partidos e campanhas eleitorais. A razão para isso não é complicada de se apreender. Os partidos políticos exercem suas atividades ordinárias durante períodos não eleitorais e, para tanto, precisam conectar-se à sociedade. Assim, para levar a efeito atividades sociais, de debates, de ideias,
e, por meio delas, conectarem-se à parcela da opinião pública que representam ou visam representar, os partidos demandam alguma sorte de financiamento público e, por óbvio, de financiamento privado. O financiamento público, que no Brasil é realizado via distribuição de fundo partidário e também do próprio horário de TV, visa estabelecer uma certa igualdade de chances entre os partidos, o que insere no sistema de concorrência partidária o elemento de igualdade formal, certamente imperfeito e cujo equilíbrio é de difícil alcance. Todavia, conforme visto, o sistema precisa evitar que os partidos confundam-se com o próprio Estado, ou que o partido confunda-se com o Estado. Pois esta prática revelou-se a mais perversa no curso da história recente, gerando regimes autoritários e totalitários, à esquerda e à direita, dos mais violentos que a humanidade já teve notícia. Por essa razão, faz-se imprescindível que os partidos políticos logrem oferir recursos privados por via de doações, seja de pessoas naturais, seja de pessoas jurídicas, entre aquelas cujas contribuições não estejam vedadas pelo ordenamento. O apoio e o financiamento auferido de fontes privadas, em muitos casos, revela-se o maior indício de que determinado partido existe de fato, isto é, que detém existência real ou material, visto que está em conexão com pelo menos uma parcela da sociedade, o que é essencial para a vitalidade da democracia. Além disso, esse contato entre partido e sociedade, estabelecido, entre outras formas, por meio de financiamento partidário e eleitoral, é vital para a manutenção da competição eleitoral, corolário do princípio constitucional da igualdade de chances, sem o qual resta esvaziada a própria democracia. E o nosso modelo de financiamento de partidos, via fundo partidário, e de financiamento de campanhas eleitorais, ora impugnado e que conta com recursos públicos e com doações de pessoas físicas e jurídicas, com limitação baseada na renda dos doadores, apesar de todos os seus vícios, e, portanto, da necessidade premente de aperfeiçoamentos, viabiliza a promoção de concorrência democrática efetiva. O que tem, de alguma forma, maculado o processo democrático eleitoral brasileiro, claro, são os abusos perpetrados, via de regra e com maior intensidade, pelos candidatos, que, por sua posição, podem utilizar-se da máquina administrativa a seu favor, normalmente cometendo ilícitos que podem ser evitados com o aprimoramento da legislação, não apenas eleitoral, mas fiscalizatória em geral. O ministro Marco Aurélio Mello refutou a tese de que as campanhas seriam empurradas para a ilegalidade. Praticamente a oficialização do Caixa 2. Não, mas aí haverá glosa. Se implementar o Caixa 2, evidentemente o que eu disse quanto ao funcionamento das instituições se fará presente. A atuação da Polícia Federal, a atuação do Ministério Público e do Judiciário. Depois do voto do ministro, a OAB pediu a palavra e rebateu a acusação de Gilmar Mendes de que a entidade agiu para favorecer o PT. É enfatizar que a ADI foi proposta há 5 anos, o subscritor da ADI era o presidente Ofir Cavalcante, pois não. Que todos que acompanharam o debate público daquela época sabem que era um crítico. Isso não tem nada de questão de fato, tudo isso está dito no voto. Mas vamos garantir a palavra ao advogado. Vossa Excelência falou por quase 5 horas. Durante a fala do advogado, Gilmar Mendes abandonou o plenário. O advogado representa a OAB e merece ter direito à palavra. Vossa Excelência pode deixar ele falar com 10 horas, mas não fica... Quem preside a sessão sou eu, ministro. Vossa Excelência está com a palavra. A reforma eleitoral aprovada pelo Congresso na semana passada mantém a possibilidade das empresas fazerem doações, mas apenas aos partidos. Pela nova lei, vai caber às legendas transferir o dinheiro aos candidatos que não vão precisar identificar os doadores nas prestações de conta. Se o Supremo decidir que o financiamento privado é inconstitucional, qualquer lei que trate do assunto deixa de valer. Ainda faltam votar os ministros Celso de Mello, Rosa Weber e Carmen Lúcia. E apesar de já terem se pronunciado, os outros ministros ainda podem mudar o voto.